está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Bom dia, irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o Evangelho do dia, hoje com o casal Silvana e Luiz. Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Neste sábado, dia 17 de dezembro de 2022, refletiremos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 17. Jesus, o Messias, realiza as promessas de Deus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque. Isaque foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de Judá e de seus irmãos. Judá, com Tamar, foi o pai de Farés e Zara. Farés foi o pai de Esrom. Esrom foi o pai de Arã. Arã foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salmão. Salmão, com Raabe, foi o pai de Boz. Boz, com Ruth, foi o pai de Jobede. E Jobede foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Davi, com aquela que foi mulher de Urias, foi o pai de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Osias. Osias foi o pai de Joatão. Joatão foi o pai de Acás. Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e de seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Abiúde. Abiúde foi o pai de Eliaquim. Eliaquim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúde. Eliúde foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de Jessé, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Messias. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até o Messias, 14 gerações. Irmãos, nós católicos estamos vivendo o terceiro final de semana do Advento. Um tempo propício à reflexão, um tempo de espera orante e atuante. Orante em nossos pedidos para a instauração da paz e atuante na nossa construção diária para essa tão querida e esperada paz. Sobre essa espera, o evangelista Mateus, através de seus escritos, nos apresenta a árvore genealógica de Jesus Cristo, mostrando que o tempo de espera estava acabando, pois aquele que os profetas anunciavam como Salvador iria nascer brevemente. E o evangelista faz de uma maneira que a princípio pode parecer cansativa. Mateus enumera o nome de 41 antepassados de Jesus, começando por Abraão e passando por outros nomes, até chegar nos nomes de José, Maria e Jesus. Não podemos nos esquecer que Mateus escreveu seu evangelho para os judeus. Então, era importante que esse povo,
tivesse consciência que o Messias, ou Jesus, já havia sido anunciado pelos profetas e que descendia de uma linhagem real, e por isso ele era o esperado por todos como o Salvador, que iria os libertar da opressão. Assim, em Jesus Cristo, as profecias se cumpriram. Vejam, a genealogia apresentada por Mateus coloca Jesus Cristo como descendente direto de Abraão e Davi. Mostrando que Jesus era descendente de Abraão, os judeus teriam a certeza de que ele pertencia ao povo escolhido e que Jesus iria estender o reino a todos por meio de sua ação salvadora. E como descendente do rei Davi, ele também era rei, tendo assim autoridade para reinar sobre Israel, sendo aquele que, segundo as Escrituras, viria para instaurar o reino prometido. Dessa maneira, Mateus procurava apresentar, sem deixar dúvidas, que Jesus fazia parte do povo escolhido e era rei e salvador. Uma particularidade de Mateus, ao escrever esse evangelho, foi enumerar os ascendentes de Cristo em 3 grupos, com 14 nomes em cada grupo. O mesmo termina esse trecho dizendo que as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até o Messias, 14 gerações. Segundo os estudiosos da Escritura Sagrada, ele assim o fez para ajudar seus leitores a memorizar a lista de nomes. Uma outra particularidade no Evangelho de Mateus é a presença de mulheres na genealogia de Jesus. Ora, não era uma condição corriqueira evidenciar o nome de mulheres em escritos documentais naquela época. Esse fato já nos permite antever que Jesus, seguindo o plano do Pai, vem ao mundo para salvar a todos. Se hoje falamos em inclusão, Jesus, no tempo dele, já nos ensinava que todos devem ser acolhidos e todos são merecedores da salvação. Essas mulheres, que à primeira vista poderiam ser chamadas de pecadoras, tiveram atitudes sensatas e justas, pois confiavam plenamente em Deus. Por isso, são dignas de terem seus nomes como ascendentes do nosso Salvador. Assim, podemos dizer que Tamar, Raabe, Rute, Betseba, até chegarmos em Maria, representam uma parte da humanidade que ainda hoje são excluídas por julgamentos superficiais e até mesmo maldosos de nossa sociedade, mas que Jesus vem resgatar e dizer que veio para os pequeninos e puros de coração. Foram mulheres que, atendendo ao chamado de Deus, transgrediram regras de uma época altamente machista e punitiva. Porém, elas nos dão sinais de que o temor e o seguimento em Deus podem ser as garantias da promessa do Pai. E o Messias, pelo seu lado, quer mostrar que o reino também é construído com a participação da mulher. E quantas outras mulheres a literatura sagrada nos apresenta, que ouviram e seguiram as palavras do Mestre, fazendo com que essas palavras não morressem e chegassem até os dias de hoje, para que nós continuemos a missão iniciada por Jesus, qual seja a redenção de todo o povo de Deus. E quantas outras mulheres podemos encontrar nos dias de hoje que, com suas palavras e atitudes, nos mostram que Deus não desistiu do seu povo e que devemos esperar com fé pela chegada de mais um Natal do nosso Mestre. Que nós hoje estejamos preparados para mais uma vinda do Filho de Deus em nosso meio e que, assim como aquelas mulheres, possamos com nossas atitudes elevar e honrar o nome do nosso Criador Deus Pai e nosso Salvador Jesus Cristo. Que o nosso Papa tenha força física e espiritual para nos levar ao encontro com o nosso Deus e que o Espírito Santo esteja sempre com o Frei Alberto para que ele continue em sua missão evangelizadora, nos incentivando ao serviço de transformar nossa sociedade em uma grande família, a família dos filhos de Deus. Um excelente sábado com as graças de Maria, nossa mãe, que ela interceda em favor de nós, seus filhos.